apresentar a Tribuna Independente ao vivo hoje com a presença do presidente do PT de São Paulo, Edinho Silva. Edinho é deputado estadual, um dos mais votados no estado de São Paulo e ex-prefeito da cidade de Araraquara. Na Tribuna Independente participa comigo hoje o jornalista Antoninho Rossini e também o jornalista aqui da casa da Rede Vida Televisão, Humberto Dantas. Humberto, eu retomo esse bloco com você. Edinho, no determinado momento em que você colocava as suas questões acerca do Código Florestal e das dificuldades que o governo encontrou na tramitação do processo dentro da Câmara dos Deputados, citou uma dificuldade política, um cenário político desfavorável. Esse cenário político desfavorável, ele é fruto predominantemente da questão do que a gente poderia chamar aí do escândalo envolvendo o ministro da Casa Civil, e que, claro, e aí tem todas as defesas e todas as acusações, enfim. Em que medida você está vendo essa situação, ou como você está vendo essa situação, como que o PT de São Paulo está avaliando essa questão do ministro Palocci e os seus envolvimentos nas acusações que apareceram ao longo dos últimos dias aí? Olha, hoje, inclusive, o procurador-geral arquiva as denúncias contra o Palocci, né? Que era aquilo que a gente dizia desde o começo. Do ponto de vista da legalidade, o ministro Palocci não cometeu absolutamente nenhum ato ilegal, né? Nenhuma atitude que ele teve não estava amparada na legalidade. Claro que a oposição se utilizou para tentar, diante desse fato, criar uma crise política no governo Dilma, né? E nós o tempo todo falamos, não, olha, é o caso que veio a público, o Palocci tem que dar os esclarecimentos à sociedade. Ele foi para a imprensa a semana passada, respondeu às questões que foram perguntadas. E o que eu penso, Dantas, é que, novamente, essa questão coloca algo importante, que é a questão da reforma política, que a gente dizia, o Brasil, o modelo de Estado do Brasil, não é um modelo que nós queremos para esse século XXI. E não é simplificar. Se o Palocci não tinha nada que proibia ele de ser proprietário de uma empresa e a sua empresa contratar empresa da iniciativa privada, é porque a legislação brasileira não proíbe deputado de ter empresa e de firmar contrato com a iniciativa privada. Se a sociedade brasileira não concorda que os deputados tenham esse tipo de relação, o que nós vamos fazer? Mudar a legislação. Transformar a legislação brasileira e deixar ela completamente de acordo com aquilo que é o sentimento da sociedade. Então, eu penso que a agenda que está colocada novamente é a agenda da reforma política. Nós temos que mudar esse modelo de Estado que está aí, para que efetivamente, primeiro, esse Estado esteja de acordo com o sentimento da sociedade e não com uma legislação contraditória àquilo que pensa a sociedade. Edinho, mas me permite fazer uma observação. Nós temos ouvido muito pela imprensa que há também um fogo amigo, ou seja, as alas dentro do próprio partido do PT, algumas deixando de dar apoio a Palocci, e ainda alguns analistas políticos entendem que esta é uma briga ainda reticente, remanescente de trás. Quando o José Dirceu caiu, quando houve também a queda de Palocci, ou seja, que as disputas dentro do próprio partido ainda não estão totalmente resolvidas, a ponto das alas do partido, algumas alas do partido não estarem se sentindo tão confortáveis com a presença tão forte do ministro da Casa Civil, Palocci. Como é que você responde a essas contribuições de muitos analistas políticos, Edinho? Olha, Neto, evidente, né, como presidente do PT, eu vivi intensamente esses episódios todos, e até porque eu queria entender também, até para que eu pudesse, enquanto presidente do PT, prestar esclarecimentos para dentro do PT e para fora do PT. Eu não vi nenhuma liderança, pública do PT, emitir opiniões que não fossem na defesa do Palocci. Claro, todo mundo dizendo assim, olha, não, o Palocci tem que prestar esclarecimentos. Isso todo mundo dizia, todo mundo do PT, inclusive eu escrevi artigo nos jornais dizendo que ele tinha que prestar esclarecimentos. E ele veio a público e prestou os esclarecimentos.
né, e mostrou que aquilo que a gente já dizia, que o procurador está dizendo agora, que não existia ilegalidade nos seus atos. Eu não acredito, né, nessa questão do fogo amigo. Claro que o PT é um partido que tem diversas concepções dentro dele, né, é um partido que as pessoas elas se articulam de acordo com as concepções. Então tem debates intensos dentro do PT. O PT é um partido que você vai para uma reunião, ele tem debates intensos, tem posições que emergem, né? As pessoas, elas defendem as suas posições, mas eu não acredito nessa versão de fogo amigo. Eu penso que um contrato, né, como esse, uma escritura como essa, pública, o nome do Palocci é conhecido, o Palocci aparece no contrato social evidente da empresa que ele é sócio. Tudo isso circula por cartórios, circula dentro de órgãos públicos. Para alguém tirar xerox e tentar fazer disso, né, um fato político. E também não penso que isso é problema na democracia, não. Eu acho que na democracia não tem nada que alguém que ocupe um cargo público que tem que ser feito de forma escondida. Quem opta por ser figura pública tem que entender que a sua vida vai ser investigada o tempo todo. Edinho, né? mas não seria, se a base parlamentar no Congresso não fizesse tanto esforço para ele não ir ao Congresso, talvez uma resposta também no Congresso não teria já liquidado esse assunto, já que até o procurador disse que é para arquivar. Ou seja, se não tem nada que se conteste legalmente, não seria uma ação política mostrar a transparência? Poderia, eu acho que talvez poderia até ser. É que no momento tinha uma tentativa muito grande da oposição de fazer dessa crise uma crise do governo Dilma. Né? Então aí eu não participei, né, da elaboração da estratégia do momento que ele ia responder, de que forma que ele ia responder, evidente que não. É uma questão muito, né, de quem está ali no dia a dia da Casa Civil. Claro que essa foi a estratégia tirada, de não deixar com que a oposição se utilizasse desse episódio para desgastar o governo Dilma, né? E que ele iria depois, no momento que julgasse melhor, e, né, por vontade própria à sociedade, prestar os esclarecimentos, que foi o que ele fez na última sexta-feira. Antônio Rossini. Pois é, deputado, do ponto de vista da legalidade, se o promotor falou, o promotor-geral da República falou, está falado. Agora, qual é a marca de um político, deputado, portanto, legalmente trabalhando como consultor, ter o poder da multiplicação do dinheiro em tão rápido período? Porque eu sou jornalista, mas eu também tenho uma empresa de consultoria. Eu, evidentemente, não tenho a metade da competência dele, mas eu fico muito feliz quando eu pego um cliente para fazer um trabalho de assessoria empresarial na área de comunicação. E, no entanto, ele, pelo jeito, devia ter um escritório com muitas pessoas e mexia com fatores dos mais estranhos, com especialidades das mais diferentes. Cria no povo brasileiro uma certa indagação. Quer dizer, do ponto de vista legal, pá de cal. Agora, do ponto de vista moral, é que eu não sei como fica o PT, como fica todos aqueles que defenderam em relação ao povo. Essa é uma questão que me causa estranheza. Se causa a mim estranheza, deve causar também muita gente. Olha, para que nós pudéssemos entender o valor dos contratos, claro que todo mundo teria que entender, né, as empresas que contrataram e como, né, você tem uma empresa, você sabe que muitas vezes, no caso dele, as empresas pedem que, né, que não sejam divulgados os seus nomes, é um direito. Cláusula existe. É uma cláusula, né, de que as empresas. Agora, nós estamos falando de um deputado que foi ministro da Economia, né, que foi o ministro que fez o ajuste, que criou as condições para que, junto com o ministro Guido Mantega, o Brasil, né, saísse de uma situação de falta de credibilidade internacional, né, que o Brasil tivesse um dos piores índices de credibilidade internacional, para que o Brasil fosse o país emergente de maior respeito hoje no mundo, né, que o Brasil tivesse condições de superar a crise econômica internacional da forma como o Brasil superou. Então, é claro que é um ministro
que tem uma credibilidade muito grande junto à iniciativa privada. Agora, o que eu digo, eu não estou contestando a sua dúvida ou a dúvida da sociedade. O que eu penso é que se nós queremos que alguém que exerça um cargo de representação não possa estabelecer esse tipo de contato com a iniciativa privada, nós temos que mudar a legislação. Por isso que a reforma política ela é tão importante. Porque senão nós vamos discutir hoje o Palocci, amanhã nós vamos discutir o Cicrano, daqui a pouco nós vamos discutir o Beltrano, e a gente não cuida daquilo que nós devemos cuidar, que é mudar a legislação, que é fazer com que a legislação esteja não em contradição, mas em acordo com o sentimento da sociedade. Edinho, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, sem dúvida alguma, um dos nomes do Partido dos Trabalhadores para a sucessão, para a disputa eleitoral do Estado de São Paulo daqui 3 anos e meio, era Antônio Palocci. Ou seja, se nós pensarmos que se a Dilma for bem na presidência da República, ela naturalmente seria a candidata à reeleição, tá certo? O Partido dos Trabalhadores há muito vem tentando o governo do Estado de São Paulo, mas nunca conseguiu chegar ao governo do Estado de São Paulo, não é? Então, um dos projetos, sem dúvida alguma, era a liderança de Palocci. Como o senhor disse, ele foi um grande ministro da Fazenda, foi um ministro que estabilizou e que deu credibilidade também na área econômica ao governo Luiz Inácio Lula da Silva. Depois ele deixou o governo, fez um trabalho como deputado federal, voltou com uma força muito grande ao governo Dilma, como ministro da Casa Civil, e naturalmente seria uma das grandes. Como é que o senhor, que é presidente do PT em São Paulo, vê este abalo na imagem, pelo menos nesse momento conturbado do Palocci? O senhor acredita ainda que ele terá chances de ser um dos candidatos a governador do Estado de São Paulo? Essa turbulência passa? Como é que o senhor vê esse quadro dentro do PT para daqui 3 anos? Olha, Neto, toda vez que eu vejo uma liderança política, independente de partido, sofrendo um desgaste na sociedade, é evidente que eu não posso ficar feliz. Porque eu estou na política, né? Eu acredito na política como instrumento de transformação social. Eu entrei na política por ideais, né? Por acreditar que é possível sim nós construirmos uma sociedade diferente. Então, eu penso que quando uma figura pública é desgastada, a política toda perde. Ou seja, ninguém ganha, esse é o jogo do perde-perde. Então, eu penso que o Palocci é um dos quadros da sua geração. Para você construir um quadro como o Palocci, isso foram décadas, né, de investimento do partido dele nele próprio, né, da sociedade nele. Então, eu penso que o Brasil perde com o desgaste do Palocci. Agora, o futuro dele, as condições que vão dizer, né, as condições políticas que vão dizer. Na época que ele saiu do Ministério da Fazenda, vão dizer que ele estava destruído. E ele se reconstruiu, se tornou uma figura fundamental na eleição da Dilma e agora há pouco... E um grande consultor, era tido como o ministro mais forte da República. Inclusive, eu penso que por isso que ele foi tão alvejado, né? Porque se fosse um ministro fraco, ele não seria tão alvejado. Então, eu penso que nós temos que fazer reforma política para que, efetivamente... Eu escrevi um artigo, inclusive, foi publicado, né, num grande São Paulo, que eu dizia assim, hoje é o Palocci e amanhã. Pode ser qualquer outra liderança, porque com esse modelo de Estado que está aí, é evidente que, claro, as pessoas têm livre-arbítrio, as pessoas têm o direito de fazer suas opções, mas é claro que tem, né, um modelo de organização política no Brasil que está arcaico, que não responde aos anseios da sociedade, não responde àquilo que nós queremos da política. Por isso que, volto a dizer, a reforma política é tão importante. Mas em que medida que a gente poderia imaginar que isso é resultado ou seria resultado de uma mudança institucional, né? Quer dizer, se a gente mudar as regras, por exemplo, a gente vai ter um resultado tão melhor. Porque a sensação que passa, Edinho, é que existe uma questão cultural, uma questão ética, né? A antropologia, por exemplo, você formado em ciências sociais, assim como eu, enfim, a gente estudou muito essa questão, quer dizer, existe um estigma que o brasileiro carrega, uma lógica, uma moral desse povo de 500 e muitos anos de existência que talvez se sobreponha a muitas dessas questões. Quer dizer, em que medida, por exemplo, nós temos um bom judiciário
para mudar, para trabalhar com todas essas novas regras, as quais a gente gostaria que existissem ou que a gente poderia apelar para que existisse? Quer dizer, claro que talvez tenha um ajuste institucional importante, mas em que medida que a gente poderia pensar no peso da cultura, no peso da educação, da sensação de pertencimento da sociedade a algo mais coletivo, passa pela questão do consumo que você colocou em outras situações aqui no nosso debate. Quer dizer, em que medida que esses desafios parecem que são infinitamente maiores e mais complexos? Se a gente fosse entrar no debate da sociologia, a gente entraria no debate da infraestrutura e da superestrutura aqui. A gente ficaria a noite inteira tentando dialeticamente explicar. O que eu penso é o seguinte... Mas para isso que tem a tribuna, né? Para a gente poder fazer o país refletir. Mas o que eu penso é o seguinte, Dantas. O Palocci, quando ele assinou um contrato, ele olhou a legislação, porque é um homem inteligentíssimo, não tem nada que me proíba de assinar esse contrato. Ponto. Ele assinou o contrato. Quanto valia, deixar de valor, era uma discussão dele com a empresa, ou seja, duas empresas privadas discutindo o contrato. Portanto, o Estado permitiu que ele fizesse. Ele fez. Parece uma armadilha, porque depois essa mesma estrutura de Estado vem e diz assim, olha, não, ou seja, o legislativo vem e diz assim, não, nós queremos que você pague o preço de algo que estava legal, mas politicamente você paga o preço. Aí vem a sociedade e diz assim, não, mas isso aqui eu não aceito. Você vai dizer, a sociedade está errada? Não, ela está certa. Mas ele cometeu algum ato ilegal? Não. Então, o que você chega à conclusão? O aparelho de Estado não responde aos anseios da sociedade. Ou seja, se nós mudarmos o aparelho de Estado, automaticamente, claro que nós vamos criando uma nova simbologia. Tinha um debate na graduação que a gente fazia, tinha um professor que dizia assim, olha, a lei, ou ela regula aquilo que já existe, ou ela projeta a sociedade que se deseja. Nesse caso, eu acho que a lei tem que regular a sociedade existente. Porque existe um sentimento na sociedade que a lei não contempla. E muitas vezes, quando você faz essa mudança, você vai projetar outros valores na sociedade. Então, de fato, é uma relação dialética, onde você muda para dar conta dos anseios da sociedade, mas você também projeta uma nova cultura, novos valores, uma nova concepção política. Edinho, nós estamos chegando ao término da Tribuna Independente. Ele é de Araraquara, eu sou de Barretos. Portanto, nós somos do interior, né, Edinho? Isso. Mas é muito interessante o seguinte, indiscutivelmente, o Palocci é um dos maiores prefeitos que Ribeirão Preto teve em toda a sua história. Foi o prefeito da transformação de Ribeirão Preto. Isso é indiscutível. É indiscutível também que ele foi, mesmo sendo médico, um dos maiores ministros da Fazenda que o país já teve. Quando todo mundo apostava numa turbulência, porque o PT teria chegado ao governo, foi o Palocci que fez uma interlocução com a sociedade, dando uma estabilidade, uma segurança na condução econômica do país no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E não tenha dúvida também que o trabalho que o ministro Palocci estava fazendo na Casa Civil era um trabalho de condução muito firme com os ideais do partido e com os compromissos de eleição. Inclusive na relação dura com toda a divisão partidária no governo. Agora, como o senhor disse, há um sentimento também de frustração por todas essas capacidades, com todo esse escândalo. Eu gostei muito do que o senhor falou. A sociedade, de um modo geral, perde, porque todos nós queremos transparência, todos nós queremos que o país continue evoluindo. Não é isso? É isso. Presidente, de qualquer maneira, eu quero agradecer a presença do Dantas. Eu que agradeço. Aqui na Tribuna Independente. Dantas, você é sempre brilhante no Jornal da Vida, com seus comentários no Instituto Mário Covas e tem colaborado sobremaneira com o fortalecimento do pensamento nacional. Portanto, muito obrigado, Dantas, e parabéns pela sua participação. Quero agradecer também a Toninho Rossini pela oportunidade de participar mais uma vez aqui da Tribuna Independente conosco. Muito obrigado. Edinho, que bom tê-lo aqui na Rede Vida Televisão. Eu gostaria de deixar esses instantes finais para a sua despedida para o telespectador da Rede Vida. Olha, Neto, eu mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu valorizo muito esse espaço, né? Quem faz parte um pouco da minha história. Primeira vez que eu ainda trabalhava na Pastoral dos Migrantes, participei da Tribuna Independente discutindo, né, a questão migratória no Brasil. Enfim, depois tantas outras vezes eu tive a oportunidade de participar e
E eu penso, Neto, que a Tribuna Independente hoje é fundamental para que a gente possa debater os grandes temas do Brasil e de forma tão coerente, como é a forma que você conduz, como é a história da Rede Vida. Então, muito obrigado, né, mais uma vez por estar aqui. Um grande abraço ao Antoninho, ao Dantas, né, e enfim, a toda a população de casa que nos dá essa oportunidade. Muito obrigado. O presidente do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, deputado estadual Edinho Silva, a nossa homenagem, nosso agradecimento pela presença na Tribuna Independente e a você, telespectador, que nos acompanhou até agora. Fique na Rede Vida, que vem aí frente a frente com Denise Rotemburgo e Leandro Mazzini. Até já.